E aí, professor? Bom, 10 anos de pesquisa no algodão. O algodão, como eu disse, é uma planta que tem um processo fisiológico de produção muito característico, né? Depois lá na frente você pode falar, o potássio é um nutriente extremamente demandado, mas o que parece é que a planta não tem uma boa capacidade de absorção, então a gente precisa ter esse manejo específico para isso. E quando a gente fala em manejo da planta do algodão, existem vários pontos. Eu sei que a gente não vai conseguir elencar tudo isso hoje, fica até, mas a gente sabe que o algodão precisa de regulador para o crescimento. A implantação da cultura é algo essencial. E hoje, eu estava ouvindo o rádio aqui, vindo da escola do meu filho para casa, e alguém estava falando numa entrevista, falou assim, o algodão é uma cultura que passa a maior parte do seu tempo sem chuva. E é mesmo. Então ela tem que usar a água do solo. Se a gente pudesse citar aí, vou falar 3, tá? Pontos fundamentais que a gente poderia destacar de importância no manejo do algodão. E aí a gente vai discorrendo sobre isso ao longo do episódio, porque é uma planta que realmente não dá para ser comparada com um milho, ou com uma soja, ou com um feijão, né? As características dela são bem distintas. O que você destaca, Fábio? Olha, eu acho que o primeiro ponto aí, né, até contextualizando um pouco pela questão da qualidade, né, que eu acho que muito do que a gente vai discutir vai convergir para esse tema, é destacar, né, o papel, né, que o melhoramento genético, né, teve nesses últimos anos. Então, assim, a gente saiu, né, de uma introdução de variedades externas e aí elas derretiam nas doenças, né, então o cerrado muito chuvoso nesse início, né, apesar dele passar maior tempo na seca, os primeiros 90, 100 dias, eles são tenebrosos, né? Com muito excesso de água, né? Então, implantar uma lavoura nessa condição, né, de banhado não é fácil, né? Então, as variedades que a gente cultivou, elas sofriam demais, né? E o produtor sofria junto, né? Porque proteger, né, essa planta, né, principalmente das doenças fúngicas, era um desafio, né? Ainda continua sendo, né? Não é fácil controlar a mulária, marcha-alvo, mas é um pouco mais fácil do que era no passado. Então a questão das variedades, ela, assim, a gente evoluiu muito, né? Hoje, assim, a gente já tem alguma tolerância, né, para mulária, né, pelo menos para um isolado ou outro que tem por aí. A gente tem tolerância, né, a nematóides, a gente tem uma tolerância muito boa, né, às viroses, né? Então isso é um ponto muito importante, porque a gente tem pulgão do algodoeiro, uma das principais pragas aí, que transmite virose. Então, no passado, a gente não tinha variedade resistente à virose, então perdia-se muito. Então, assim, para quem está começando, por exemplo, hoje no algodão, às vezes não vai. Hoje a gente até vê, né, uma planta ou outra, né, com virose atípica e tudo mais, mas no passado era muito mais do que é hoje, né? Lógico que novos desafios vão surgindo. Então, por exemplo, hoje a gente tem corinéspora, né, mancha-alvo, né, que vem da soja, atacando o algodão, coisa que há 10 anos atrás, se a gente olhar aí nos relatos, isso ainda não tinha. Então é uma doença de sistema, então ela se adaptou. Mas perto dos desafios que nós tivemos, né, no passado, o manejo ficou muito mais fácil, né? Então, os transgênicos, né, por exemplo, as variedades BT, uma grande inovação que facilitou muito o manejo de pragas, né? Porque a gente sabe o dano, né, que lagarta rosada, né, que lagarta das maçãs causavam nos frutos. Então hoje a gente ainda tem o bicudo, né, que é a principal praga, mas o manejo ficou muito mais facilitado, né? Hoje um técnico consegue fazer muito mais área, né, de monitoramento, né? Então, em terceiro lugar, aí depois dessas coisas que eu citei, eu colocaria o sistema produtivo como um todo, né? A adaptação, né, do sistema produtivo. E aí envolve o melhoramento genético de soja também, né? Porque você ter um sistema produtivo como está organizado, por exemplo, no Mato Grosso, né, de soja precoce ou super precoce seguido de algodão de altíssima produtividade e qualidade, não é em todo lugar que você tem a possibilidade de fazer isso. Então, houve, né, um trabalho intenso do melhoramento de soja para conseguir variedade produtiva com precocidade para permitir uma janela muito boa de semeadura do algodoeiro. Então, você comentou aí, né, o algodoeiro vive a maior parte do tempo com pouca ou nenhuma água. Não é que não chove, né, mas ele tem água lá armazenada lá no perfil. Então entra uma outra questão aí, que é o manejo do sistema, né? O perfil, né, desse solo que foi sendo construído ao longo dos anos, né? Porque se a gente pegar um cerrado virgem aí, analisar quimicamente, você vai ver que não dá nada, né? Não tem como produzir nada naquela condição. Então é um trabalho, né, de longo prazo. Lógico que hoje, com a evolução das técnicas, né, de manejo de solo, de correção, dos corretivos, dos fertilizantes, a gente consegue também acelerar um pouco esse tempo, né? Então não preciso ter uma área de
20 anos, né, de cultivo para introgredir o algodão. Pelo contrário, hoje tem áreas que o produtor está abrindo cerrado ali, ele põe soja, 2, 3 anos depois já vem algodão.